Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando sobre a área contábil, uma área um pouco espinhosa, digamos assim, porque nem tantas pessoas dominam o tema, mas é essencial para a vida de absolutamente todo mundo, toda a população. É sobre esse assunto e outros que eu converso com o Odilon hoje, empresário da área contábil, tem um escritório nessa área, toda uma trajetória, agradeço sua presença aqui. Não, nós que agradecemos, eu sou empresário contábil do escritório que o meu pai fundou em 1956. Ele já veio a falecer, mas eu e a minha irmã somos formados em contabilidade e advocacia, né? E estamos seguindo o escritório e, como você falou, é meio espinhoso, inclusive que estamos com a reforma tributária, né? Então nós estamos aí fazendo várias atividades, porque eu sou o representante de São Bernardo, né? No Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Também sou advogado e tenho a Comissão de Representação Contábil junto à AB de São Bernardo do Campo. Sou vice-presidente da Associação das Empresas Contábeis do ABCDMR. Então a gente está aí nessa missão para poder elucidar os empresários que estão com muitas dúvidas, né, sobre a reforma tributária e também os próprios escritórios de contabilidade, porque nem isso veio muito rápido. E então a gente tem que se preparar, porque nem começou com algumas mudanças já no final do ano de 2025, 2026 já vai ser de forma experimental, né? E isso daí vai ter mudanças até a programação é até 2033. Então esse ano aqui vai ser mais experimental, mas muita coisa já está mudando. Então quer dizer, nós fizemos um fórum do fórum da reforma tributária na Câmara Municipal de São Bernardo no final do ano, em dezembro, onde tinha mais de 400 pessoas. Então você vê que o público também está precisando de informação. E estão precisando mais. O Conselho de Contabilidade ele faz isso, é o desenvolvimento profissional dos contadores para eles servirem à sociedade de uma forma com excelência. Como você diz, é um tema que as pessoas realmente querem saber, né? Ainda está muito nebuloso, uma série de pontos, até porque, por exemplo, quando a gente fala nos impactos municipais, como você mesmo trouxe, vai explicar melhor para a gente, ainda não está as regras não estão 100% definidas, né? Então fica até difícil, muitas vezes, explicar, né? Não só para empresários, mas até para as pessoas físicas também. Na sua opinião, quem vai ser mais impactado, Odilon? Pessoa jurídica ou física? As pessoas físicas praticamente vão ter que se criar um CNPJ também, porque não esse ano, mas a partir do ano que vem vai ter o split, que seria já o desconto do imposto na hora do pagamento. Então, vai ter que se fazer alguns planejamentos tributários, por isso que o contador vai ser muito procurado nesse momento, para ver se continua, porque depende do valor, né, que eles mexeram no imposto de renda da pessoa física também, nos limites, você vê que aumentou para 5 mil. As pessoas jurídicas que tinham uma distribuição de lucro que não era tributada, a partir desse ano já está sendo tributada. Então tem um limite, 600 mil reais, 5 mil por mês. Então tudo isso daí são coisas que todo empresário, toda pessoa física tem que procurar um contador, fazer o seu planejamento para ver qual que é o melhor caminho, porque senão ele pode ser prejudicado. Se você pudesse dar algumas dicas, né, para as pessoas irem se preparando para justamente quando essas mudanças estiverem 100% aí acontecendo a todo vapor, né, em sua plenitude, mas dá para começar um pouco antes, dá para começar a se preparar, como você mesmo disse, olha, quase todas as pessoas físicas vão ter que migrar e criar um CNPJ. Se deixar para fazer isso em cima da hora e descobrir as regras em cima da hora vai ser muito mais difícil, vão ser taxadas, não vão conseguir se organizar financeiramente e muitas vezes nem achar um contador de confiança, porque ainda tem muita gente que não usa, né, desse profissional para, por exemplo, fazer o imposto de renda, né? A sua colocação foi muito boa. Por quê? Agora é o momento de se procurar o contador, agora é o momento de saber uma pessoa qualificada para poder fazer todo esse planejamento, porque os impactos já estão começando, que nem, por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda você declara, esse ano nós vamos declarar em 2026 o que nós ganhamos em 2025. Em 2027 nós vamos já declarar o que ganhamos em 2026 já com o impacto da reforma tributária. Por isso a necessidade e urgência de se procurar um contador, às vezes até um advogado, mas agora eu acho que o contador que está
por dentro dessa parte da reforma tributária, vai conseguir instruir e fazer um planejamento muito bom, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Então, eu acredito que é urgente procurar um contador e fazer o seu planejamento. Lá no escritório, a gente faz para as empresas e já tivemos muitas procuras de pessoa física justamente por causa disso, da parte de aluguel, na parte de receita acima do valor que já foi estipulado. Então, quer dizer, isso não dá para deixar para depois. O importante é já começar a partir de janeiro de 2026, já fazer o seu planejamento, já começar direitinho para não ter problema depois. E aquelas pessoas que investem, né, seja em CDBs ou em alguns outros lugares, ou bolsa, enfim, vão ser muito impactadas também com essa nova reforma? Tem alguns investimentos e algumas aplicações que continuaram a mesma coisa. Tem outras que foram tributadas. Então, isso também faz parte do planejamento tributário, de às vezes não aplicar numa aplicação, aplicar em outra. Então, tem que ver, tudo isso é planejamento, né? Todas essas regras, e tem algumas que estão por vir, tem algumas coisas que nem o programa fez, mas ele começa a surgir problemas na hora de que você começa a usar. Então, por exemplo, as notas fiscais elas mudaram, porque que nem foi extinto, não foi agora, em fase experimental. O IBS e o CBS que está entrando, que vai entrar no lugar do PIS, CONFIS, ICMS, ISS, já as notas fiscais já era para ser obrigado a partir de outubro ser feito, mas por causa que teve esses problemas de emissão de nota, eles fizeram agora, se eu não me engano, para abril. Então, a partir de abril aí não tem mais jeito. E que nem as próprias prefeituras também elas não conseguiram se adaptar. Então tem muita gente, tem instabilidade, uma série de coisas, que isso daí agora, no contexto geral, vai tudo nessa fase de experiência, nessa alinhar. E para explicar de forma simplificada, digamos assim, para quem não entende o que é reforma tributária, é basicamente a unificação dos impostos, né? Exatamente, unificação, transparência, vai aumentar a arrecadação, porque se for direto na fonte, não tem como a pessoa... Antigamente era na emissão de nota, faturamento, tudo. Agora não. Agora é conforme você pagou, não agora, a partir de 2027, né? Mas relativo a 2026. Exato. Então, porque é tudo uma programação, né? Agora esse ano é experimental, mas a partir de 2027 já começa, se não houver nenhuma alteração, já começa dessa forma. Então, que nem tanto a pessoa física ou jurídica, na hora do pagamento, já vai fazer o pagamento, vai ser arrecadado já os valores do imposto, né? Então, isso é uma forma de arrecadação maior também para a federação e distribuir para o estado e para o município, né? Então, tudo isso daí, o órgão gestor também está vendo qual que é a melhor forma, tudo nessa fase experimental para poder fazer toda essa programação. Então, é transparência, é unificação, que nem existia muita briga por causa do ICMS, cada lugar tinha um valor, um era 18, outro era 12, aí tinha que ter os diferencial de alíquota e tal. Do próprio ISS também veio a lei para regulamentar tudo isso daí, né, que ficou de 2 a 5, mas antigamente você tinha legislador de município que botava lá embaixo para trazer mais gente, né? Então tudo isso daí, a intenção da reforma é para melhorar. Só que tem o outro lado, tem algumas atividades que podem ser impactadas com valor maior, né? Então, por exemplo, os prestadores de serviço parece que vai ter uma carga maior de hora que tiver mesmo. O órgão gestor ainda não falou qual que é. Tem aí uma propensão que seja de 26% a 28%, né? Mas, que nem hoje, uma do lucro presumido, se você for fazer a soma dos impostos, dá no máximo 16%, 18%. Então você já vê que tem uma aumento de carga tributária em cima disso daí. Você diria que a reforma tributária, ela vem ou ela vai acabar inibindo muito a questão de sonegação de impostos? Acredito que sim, porque não vai ter mais jeito, né? Que se você vai pagar na hora que você vai comprar, vai vender, na hora que você tiver o bem ou consumo ali sendo vendido ou prestado serviço, então, quer dizer, isso não tem como mais você fazer. Se alguém faz isso, não vai conseguir fazer, né? Vai inibir sim. E aí você tocou num ponto importante também, que é um ponto polêmico da reforma tributária, que é essa questão da distribuição, né? Hoje, então, com a reforma tributária, passa então a se concentrar na esfera federal, que repassa para estados e para municípios, mas tudo é concentrado então na esfera federal.
Isso você acredita que é um ponto de melhora ou de atraso ainda tudo para os até estados, municípios? Então, até a burocracia eles vão tentar diminuir, né? E eu acredito que o gestor ele vai ter um sentimento de que, por exemplo, o município ele não vai poder ficar sem um recurso por muito tempo. Então, quer dizer, eu acredito que também tenha que ser de uma forma muito rápida, né? Para não perder a arrecadação, porque senão ele não vai conseguir fazer as coisas, né, principais que ele tem que fazer, vai faltar dinheiro e vai prejudicar todo mundo, né? Então eu acredito que o órgão gestor, junto com todos os gestores de municípios, de estados e federais, eles vão entrar em um consenso para poder que isso daí também seja superado. Quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, quiser entender um pouco melhor sobre reforma tributária, por onde você indica, como as pessoas podem, de repente, consultar um especialista como você? Eu acredito que a principal coisa é o que nós falamos. Entra lá no CRC, lá tem a lista dos... Ele entra, vê se a pessoa ele foi lá e falou, quero consultar aquele contador. Ele pode entrar, ver se a pessoa é contador, ver se ele está registrado. Esse é um passo, conhecer a pessoa, saber se ele tem conhecimento. E os próprios contadores... tem diversos cursos e palestras que estão sendo feitos pelo Conselho Regional de Contabilidade, online e presencial, que eles podem entrar lá, mesmo não sendo contadores, empresários, né, as pessoas que estão estudando, os estudantes, que eles podem fazer o cadastro lá. O CRC ele disponibiliza todos esses cursos para que a pessoa possa fazer e ter um conhecimento. Mesmo que ele não tenha, ele vai ter um conhecimento, porque as palestras são muito boas do CRC, né? Vai ter já tem algumas marcadas sobre a nota fiscal, sobre como fazer os lançamentos de entrada e saída. Tem vários temas que estão sendo abordados, que atuais, que eu acho que é muito interessante. Então, se ele entrar lá no site do CRC, ele vai lá em palestras e ele vai ver, mesmo não sendo contador, pode ser empresário, tudo, ele põe lá nos demais e ele pode assistir a palestra e tem algumas gravadas também. Então, quer dizer, tem bastante teor material lá que a pessoa pode ver e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas. Perfeito, muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Se precisar, nós estamos aí. O convite foi muito bem recebido. E estamos aí para ver o que a gente pode esclarecer e a gente participar e estar sempre unido aqui com o pessoal do ABC, né? Trazendo informações. Nós é que agradecemos. Esse foi mais um podcast hoje falando sobre reforma tributária. A gente se vê aqui no próximo. Até lá!